Nesse exercício ele fala o seguinte: sem efetuar cálculos, qual é o caminho que representa a menor distância entre os pontos A e B? Pela semicircunferência de centro O e diâmetro AB ou pelo segmento da reta AB? A reta. Por quê? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Pela semicircunferência, o que é uma semicircunferência? Você tem a circunferência, certo? A semicircunferência é você vir aqui. Mais ou menos aqui. Então, você tem a circunferência total, certo? A semicircunferência é isso daqui. Aí ele está falando assim, ó. Pela semicircunferência de centro O. O centro O está aqui. Olha lá o centro O. Que seria a origem. Presta atenção. Estou explicando, tem gente que não está prestando atenção. E diâmetro AB. Eu tenho o ponto A. Tenho o ponto A. E tenho o ponto B. O que é diâmetro? Ele já está falando ali, ó, diâmetro AB. O que significa isso? O que é diâmetro? Alguém sabe o que é diâmetro? Sim ou não? Não, senhor. O que é o diâmetro de uma circunferência? Já orientei vocês no mês passado. Então, mas que distância? E um ponto outro. Do meio até A extremidade? Do meio até a extremidade aqui? Já orientei vocês em relação a isso, hein? Então você tem a circunferência. a extremidade em si. Hã? Extremidade em si. Vamos entender ao certo isso daí, ó. Aqui, ó, você tem a extremidade que é o ponto A. Isso daqui é o ponto B. O diâmetro, ele vai de A a B. Isso aqui é o diâmetro. O diâmetro é de uma extremidade à outra. Se eu colocar o ponto C aqui, ponto C, e aqui o ponto D, venho e faço isso daqui. Também é o diâmetro? Não está indo de uma extremidade à outra? Se eu falar assim para vocês, ó, o meu diâmetro... Está dormindo? Mais uma, o senhor sai, tá? Então vamos lá, diâmetro. Eu falo diâmetro do ponto A ao ponto B, que seria o segmento. É equivalente a 10 metros. Se o diâmetro AB vale 10 metros, quantos que vale o diâmetro CD? Quantos que vale o diâmetro CD? De C a D? Hã? 10 por que 10? Diâmetro não muda, certo? Ó, esse copo aqui, ó. Daqui aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, vai mudar? Não muda. Diâmetro não muda, certo? Então o diâmetro é de uma extremidade à outra. Ficou claro? Precisa saber o que é diâmetro na circunferência. E aí, o que acontece? Então o diâmetro CD vai ser equivalente a 10 também. Dando esse exemplo aí. Certo? Aí, se o meu diâmetro é igual a 10 metros, o que é o raio? O raio é a metade do diâmetro. Certo? O raio sempre vai ser a metade do diâmetro. Ou seja, é do ponto da circunferência até a extremidade. Esse é o raio. Então tem que saber diferenciar o que é diâmetro e o que é raio. Se o meu diâmetro nessa circunferência é 10, o meu raio equivale a quantos? 5 metros. Ficou claro?
Aí, ele está falando de semicircunferência. Metade do sul. Ele está falando de semicircunferência, que é a metade. Só que eu falo assim para você, quem que é o meu diâmetro aqui dessa semicircunferência? Vale quantos? Meu diâmetro é de onde até onde? Oi? Do ponto A até o ponto B. Por quê? Porque aqui você tem meia circunferência. Se você fizer isso daqui, é a mesma coisa. Daqui até aqui é a mesma coisa. É a mesma distância até aqui. Pega o seu material, amiga. Senta aqui na minha frente. Faz favor. Vamos, faz favor aqui na frente. Então vamos. Faz favor, senhora, senta aqui na frente, por gentileza. Então vamos lá. Aí é o seguinte. Quando eu tenho a circunferência, eu preciso saber algumas propriedades da circunferência. O comprimento da circunferência é uma das propriedades. Então você tem uma circunferência e nós precisamos saber o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? O que vem a ser o comprimento da circunferência? Comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? Isso aqui é a minha circunferência, não é? O que é o comprimento? Eu faço aqui, ó. Fazer isso aqui. E eu abri aqui, ó. Eu não vou ter o comprimento da circunferência? Olha lá. Isso é o comprimento da circunferência. É a volta toda. Olha lá, a volta toda. Você vai abrir, certo? Você pode ter um segmento. Então, se eu abrir, ou seja, aqui, ó, eu tô nesse ponto aqui. O que é o comprimento? Eu saí daqui, ando, venho para cá, olha lá, ando e dou a volta completa. Isso é o comprimento da circunferência. Ficou claro? O comprimento da circunferência é isso. Então, o comprimento da circunferência, nós vimos anteriormente que eu consigo calcular o comprimento da circunferência. Alguém sabe a fórmula do comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é dado pela fórmula 2πr, certo? Essa é a fórmula do comprimento da circunferência. Onde o π nós vamos considerar 3,14, certo? R é o raio da circunferência. Então, quem que é o comprimento da circunferência? Qual que é a fórmula? 2πr. Ficou claro? Aí se eu falo para você, essa circunferência aqui, o diâmetro dela, dá um exemplo. Eu tenho uma circunferência cujo diâmetro é 20 metros. Qual que é o comprimento da circunferência? O que eu vou fazer? Eu não tenho a fórmula? Comprimento é igual a 2πr.
Eu vou substituir. 2 vezes quem? Π. Qual que é o valor de π? 3,14. R. Quem que é R? É o raio. Foi dado o raio no exemplo? Não, foi dado quem? O diâmetro. Diante do diâmetro eu consigo encontrar o raio? Por quê? Porque o raio sempre é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 20, o meu raio equivale a quantos? 10 metros. Aí eu jogo na fórmula. Então vai ficar 2 vezes 3,14, que é o π, vezes o R, que é o raio, que é equivalente a 10. Aí eu multiplico. Vou fazer 2 vezes 3,14. Isso daqui vai dar 6,28. Vezes 10. Multiplicar por 10, desloca a vírgula uma unidade para a direita. 62,8 metros. Para por aqui. Ficou claro? O que significa isso? Significa que se essa circunferência tem raio 20 metros, eu saio daqui. Ando, vou andar aqui, estou fazendo uma caminhada, e aí eu chego aqui. O que acontece? Eu andei 62,8 metros. Ficou claro? Aí só que ele volta lá em cima na semicircunferência. Vamos entender essa situação aqui. Olha lá, presta atenção. Então, ele fala assim, é mais fácil eu pegar, sair do ponto A, vir andar aqui, venho, e chego até o ponto B. Essa é uma trajetória. Ou é mais perto eu chegar, sair do ponto A, andar até o ponto B. Qual que é a distância que é menor? É do ponto A ao ponto B ou eu subir na semicircunferência e depois descer? E aí? Eu preciso calcular. Verificar se eu andar do A até o B na horizontal é mais perto, preciso saber qual que é a medida. E depois preciso encontrar a distância de A até B pela semicircunferência. Como que eu faço isso? Vamos entender a situação então. Olha lá. Se eu sair de A até B, na horizontal, quantas unidades eu vou andar? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Certo? 6 unidades. Então, de A até B, 6 unidades. Agora, de A até B, na semicircunferência. Como que eu calculo? Como que eu calculo? Eu não tenho que saber a distância? Só que isso aqui é uma semicircunferência. Se eu fizer isso aqui, eu tenho o quê? Uma circunferência toda. Se eu tenho uma circunferência toda, basta eu calcular o comprimento da circunferência. Qual que é a fórmula do comprimento da circunferência? 2πr. Então vamos lá. O π é valor dado, 3,14. Sempre. O exercício ele vai... Se o exercício não der o valor de π, você vai utilizar como 3,14. Se ele falar assim para você, use o π igual a 3, aí você pode substituir o 3 direto, esquecer do número decimal. Não deu, você usa 3,14. Aí o que acontece? Então comprimento é igual a 2 vezes π. π é 3,14. Vezes o raio. Como que eu sei para identificar o raio aqui? O que é o raio? É a metade do... O meu diâmetro aqui vale quantos? 6. O raio não é do meio da circunferência até a extremidade? Quantas unidades então é o raio? 3. Então o meu raio vale 3. O meu diâmetro é 6. Nesse caso o meu raio vale 3.
Então aqui eu sei que o meu raio é equivalente a 3 unidades. Então vai ficar vezes 3. Aí eu vou fazer, tanto faz eu multiplicar o 2 pelo 3,14 e depois multiplicar por 3. Ou se eu quiser pegar o 2, multiplicar por 3 e depois fazer o 3,14. Independente, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Certo? Eu vou pegar o 2 e vou multiplicar pelo 3, depois eu multiplico por 3,14, que 2 vezes 3 eu sei que é 6, 3,14. 3,14 vezes 6, 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 1, 6 vezes 1 dá 6, mais 2, 8. E 3 vezes 6, 18. Duas casas antes da vírgula, duas casas antes da vírgula. 18,84. Então eu sei que o comprimento da minha circunferência é 18,84. Então isso quer dizer o quê? Que eu vou sair daqui e vou andar 18,84? Sim ou não? É isso? O que eu calculei? Toda. E aqui eu tenho a circunferência toda? Não, eu tenho o quê? A metade. Então o que eu tenho que fazer com esse carinha aqui? Dividir por 2, porque eu estou calculando a semicircunferência. Então, 18,84 por 2, eu posso dividir o número com vírgula? Não. Nunca. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar as casas decimais. Olha lá, 2 zeros aqui, porque eu tenho duas casas aqui. Então, aí agora eu posso tirar a vírgula. Então, vai ficar 200. 1884 dividido por 200. Que número? 1 dá para dividir por 200? Não, que é menor. 18. 188. Não, então precisa ser o 1884. Que número vezes 200 dá 1884 ou chega próximo? 9. Que vai dar 1800, certo? Vou subtrair. 84 é o quê? Coloco a vírgula e acrescento que número vezes 200 dá 840 ou chega próximo? 4. Vai sobrar 40. 40 é o? Já coloquei a vírgula? Então eu posso acrescentar o zero aqui. 2. 400. Sobrou zero. Então, o comprimento da minha semicircunferência vai ser o quê? 9,42. Aí agora eu analiso a questão. Bom, de A até a B eu ando 6 unidades. Pela semicircunferência de A até a B, quantas unidades eu vou andar? 9, então é mais fácil eu ir na horizontal ou pela semicircunferência? Na horizontal, que o trajeto é menor. Ficou claro? Então fizemos o cálculo. Lembrando que, então, isso daqui é o comprimento da circunferência. O comprimento da semicircunferência, lá, o comprimento da semicircunferência, a fórmula é a mesma, só que eu tenho que fazer o quê? 2πr dividido por 2. Que isso daqui é a mesma coisa que o quê? Se você simplificar esse 2 por esse 2, quantos que vai dar? Π vezes quem? O raio. Só eu pegar o π e multiplicar pelo raio, eu tenho o comprimento da circunferência. Ficou claro? Da semicircunferência? Isso, da semicircunferência. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso?